Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense, de 11 de abril de 2024. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902. Já chega deixando aquela moral, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês. Fazendo isso, você diz para o YouTube, pô, esse canal é maneiro, YouTube. Compartilha mais live desses caras aí, que vale muito a pena. Então, faça isso você tricolor que achar que esse conteúdo é legal. Hoje a gente tem notícias importantes aí para trazer para vocês. Vamos falar sobre Marlon, vamos falar sobre Keno, né? Será que o Keno vai sair do Fluminense? Keno está de saída do Fluminense? Como é que está essa situação do Keno aí? Os torcedores do Vitória lá já estão dando como certa a ida do Keno para Vitória, né? Então, a situação já ficando aí. O Fluminense não parou no mercado, o Fluminense pode buscar contratações, a gente vai falar sobre isso daí. E também o caso de Manuel, a contusão do Manuel, também do Keno, também, questão da contusão do Keno. Então fica aí, e a produção vai lançar o nosso Giro Resenha e vocês vão ter muita notícia de Fluminense já já. Então, galera, vamos começar aqui com as nossas notícias do dia, falando sobre o Keno, né? Como é que está essa situação do Keno? O Keno vai, né, para o Vitória da Bahia. Os principais portais do Vitória trouxeram a informação de que já estava tudo fechado entre Keno e Fluminense. Essa foi a notícia que foi falada o dia todo, no dia de ontem, sobre a contratação do Keno, tá? Mas a verdade é que o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, notícia que está trazendo aqui no Netflix também está repercutindo, trouxe a informação de que o Keno foi oferecido ao Vitória pelos seus representantes, tá? E aí a informação traz isso aqui, ó. E aí o Vene Casagrande também falou sobre isso, ó. Nesta quarta-feira, Vene Casagrande, do canal SBT Rio, comentou do interesse do Vitória no Keno. Segundo ele, a diretoria dos clubes até iniciaram negociações, porém o acordo está longe de ser positivo. Aí vem aqui, ó. Todavia, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, o Keno foi oferecido através de seus representantes ao time baiano, que descartou a contratação do atleta tricolor devido ao custo elevado e também já ter encaminhado a contratação de outro atacante. Então, Gabriel Amaral está dizendo que o Keno não vai para o Vitória. Não vai para o Vitória, tá? Embora o Vitória tenha demonstrado interesse, segundo Gabriel Amaral, o Vitória não demonstrou interesse. Foram os representantes do atleta que apresentaram ele para o Vitória. Em cima disso, eu quero trazer aqui uma informação dada pelo meu amigo Thiago Ferreira, informação essa que eu também tinha recebido, mas optei por não dar, porque eu não me senti seguro para dar essa notícia, porque na hora de apurar essa notícia, houve um ruído. Essa notícia foi passada para mim na última segunda-feira. E o que aconteceu? Acho que foi no domingo. E eu fiquei meio que na dúvida se eu dava ou não essa notícia. Por quê? Porque quando eu fui numa outra fonte, a outra fonte disse que não era bem isso. O que acontece? Eu recebi no domingo a informação de que o Atlético Paranaense, o Fluminense, os empresários do Keno tinham oferecido o Keno para o Atlético Paranaense e o jogador queria jogar no Atlético Paranaense. Ele queria sair do Fluminense. Essa foi a informação que passaram para mim. Automaticamente eu procurei uma outra fonte que eu tenho, que é uma fonte minha já antiga, e ele falou o seguinte: cara, não é o Atlético Paranaense, é o Vitória. Então ficou a fonte que me passou a informação dizendo que foi o Atlético Paranaense, e a outra fonte me disse que foi o Vitória. Fiquei na dúvida, falei, cara, eu não quero acreditar, então não vou dar essa notícia, resolvi não dar notícia. Só que hoje não, ontem surgiu a informação de que o Vitória realmente estava querendo o jogador. O Thiago Ferreira trouxe também que ele chegou a ser oferecido ao Atlético Paranaense, ou seja, me parece que os empresários dele ofereceram ele para o Atlético Paranaense e para o Vitória também. Tá? E que o jogador quer sair do Fluminense, quer ir para esses clubes. Então, resumindo, eu não dei as notícias, mas vou dar os créditos aqui. Tá? Então, o Gabriel Amaral dizendo que ele foi oferecido ao Vitória e o Thiago Ferreira dizendo que ele foi oferecido também ao Atlético Paranaense. Ou seja, galera, fica muito claro que o Keno quer sair do Fluminense, não quer continuar no Fluminense. Entretanto, por ser custos muito altos, os clubes até tiveram interesse, mas não quiseram contratar o jogador. Segundo me informaram, o Atlético Paranaense, inclusive, o Fluminense ficaria com a metade do salário, e o Fluminense não quis, não aceitou isso. Então, a priori, por enquanto,
o Keno continuará no Fluminense, tá? Então, ficou claro aí para vocês essa notícia? Então, tá aí. De repente, se durante o dia mudar alguma coisa, eu faço uns shots e trago para vocês esses shots aqui, tá? Vamos falar de contundidos aí, Manuel e Keno, que estão no departamento médico. Informação para vocês aqui. Informação do site O Terra, tá? Ó, fora da partida Colo-Colo, por uma entorse no tornozelo, Manuel e Keno estão fora de combate há quase um mês. A recuperação de ambos, porém, apresenta evolução. Segundo informou nesta quarta-feira Vitor Lessa, há a possibilidade de um deles enfrentar o Red Bull no próximo sábado, tá? Esse um deles é o Manuel, tá, galera? O zagueiro Manuel está em estágio mais avançado de transição após a lesão sofrida em jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 16 de março. Com isso, é possível que ele esteja à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Bragantino. Então, o Manuel deve estar de volta. Já Keno, de fato, constará como desfalque na partida. Fora deste duelo contra o Flamengo, ele não se recuperou da entorse no tornozelo e tempo e não vai ficar disponível, mas vai estar disponível para o próximo jogo do Fluminense na Libertadores da América. Ou seja, o Manuel já deve voltar contra o Bragantino, já deve estar à disposição e o Keno um pouquinho mais à frente. Essa informação, beleza? Agora a gente vai falar sobre Marlon. O Trivela trouxe a informação da contusão do Marlon, só que muita gente não observou uma coisa que o site Trivela está falando, é uma coisa muito séria. Tá? Olha só, por que Marlon lesionado tem situação indefinida no Fluminense? Tá? Eles vão falar aqui, ó, um dos reforços do Fluminense, Marlon, blá, blá, jogador de 28 anos, chegou com status visto como parceiro ideal para Nino na proposta de jogo de Fernando Diniz, mas as coisas mudaram. Marlon disputou só 25 jogos, aí falou que teve as contusões, e seu contrato vai até 4 de junho. Beleza. Só que o que eles falam aqui? O Trivela apurou que vou botar aqui, ó. A Trivela apurou que desde que chegou, o zagueiro se queixa de dores no joelho, algo que já sentia no futebol europeu. Com mais jogos e menos tempo de recuperação no calendário, entretanto, a lesão no menisco lateral do joelho direito, que já inspirava cuidados, virou um grande problema após a Recopa Sul-Americana conquistada pelo Tricolor. Ou seja, o que quer dizer aqui? Passou despercebido por muita gente. Mas o Marlon já veio contundido pelo Fluminense. Ou seja, o Fluminense contratou o Marlon contundido, tá, gente? Aí tá aqui, ó, a cirurgia de Marlon é um sucesso, mas já deveria ter acontecido. A indicação do Departamento Médico do Fluminense para Marlon realizar a artroscopia logo que chegou ao clube, assim que fez os primeiros exames de imagem. O zagueiro sabia que precisava operar, ou seja, quando ele chegou ao Fluminense, fez o primeiro exame de imagem, já sabia que poderia operar. Com a Libertadores na fase de mata-mata, entretanto, o Camisa 4 preferiu o tratamento conservador com fisioterapia. O problema é que, seguindo o tratamento entre os jogos em que entrava em campo, o Marlon treinava pouco. Não se adaptava à intensidade do jogo do Diniz. O jogador era utilizado por ser extremamente técnico e conseguir fazer leituras necessárias, mas ao longo do prazo, o defensor e a equipe precisavam de mais tempo. Tá? Galera, olha só, vamos lá. Duas coisas importantes aqui. Marlon jogou no Fluminense contundido na Libertadores, precisando de cirurgia. Então, isso é a prova do mau desempenho do Marlon durante a Libertadores, dele não estar conseguindo se firmar, dele não estar conseguindo ir bem. Ou seja, para quem dava muita porrada no Marlon, óbvio que ninguém tem culpa, que ninguém está sabendo do que está acontecendo, tá aí explicado por que o Marlon não estava bem. Eu sempre gostei do Marlon, adorei a contratação do Marlon, mas também não tinha como defender o Marlon jogando mal. Mas fica claro que os problemas físicos atrapalharam, a contusão atrapalhou a parte física, por isso que ele não conseguia nunca entrar em ritmo. Valeu a pena pela Libertadores ele jogar no sacrifício? Para o Fluminense parece que sim. Só que, para o atleta, nem tanto, porque ele agravou a contusão, porque está claro aí o que o Trivela falou, ele chegou contundido. E além de ter agravado a contusão, o jogador ficou muito exposto para o torcedor, que não entende, o torcedor não é obrigado a saber que o cara tem uma contusão. Então, eu acho que para a imagem, para a parte médica, foram prejuízos para o jogador. Diante disso, ele fez a cirurgia, foi um sucesso, e o contrato dele termina em junho. Espero que o clube tente renovar o contrato do Marlon por dois motivos. Um, porque lá atrás ele fez o esforço que fez, e dois, porque o Marlon é um ótimo jogador,
e pode ser muito importante para o Fluminense ainda, devidamente recuperado. Então, fica aqui minha sugestão aqui para a diretoria do Fluminense. Eu acho que vale a pena tentar. O Marlon é um ótimo jogador e pronta a recuperação, Marlon. Mas fica aí uma informação que ninguém sabia, trazida pelo Trivela, de que o Marlon já havia se contundido. Ok? Fluminense observa o mercado. É isso mesmo. O Fluminense está observando o mercado. Informação que a gente vai trazer para você aqui, ó. Informação trazida pela Rádio Itatiaia. Tá aqui, ó. Fluminense ainda observa o mercado em busca de reforços pontuais. Tá? Apesar do elenco do Fluminense estar praticamente fechado, o clube observa com calma o mercado interno em busca de reforços pontuais para entrar mais opções para o técnico Fernando Diniz. E aí fala aqui, para este ano o Fluminense foi uma das equipes que mais se reforçou, mas sempre aproveitando as chamadas oportunidades de mercado. Porém, a maioria dos contratos ainda não renderam o esperado. Aí fala, depois de 8 meses que chegaram até aqui, quem mais está tendo sequência é o atacante Marquinhos. O camisa 77, inclusive, foi o único a fazer gols pela equipe. São dois assinalados na Copa Libertadores. Renato Augusto vai falando de alguns jogadores aqui, blá, blá, mas agora com o aporte da Superbet, o Mário disse o seguinte, que a gente está olhando só pelo lado do futebol e contratações, mas trabalhando com a realidade que temos aqui. Tá? Aí vai falando aqui dos jogadores, além de outros jogadores contratados, e na reportagem diz mais aqui, resumindo para vocês, que o Fluminense está monitorando zagueiro para o presente momento, mas não fechou a possibilidade de trazer também um atacante. A matéria da Itatiaia trazendo isso daí. O Fluminense ainda busca um atacante, um zagueiro para o elenco dele e apenas fará contratações se houver oportunidade de mercado. Informação trazida aí pela Rádio Itatiaia. Beleza, galera? Então esse foi o Giro Resenha aí, o Giro de Notícias do Fluminense. Se tiver alguma novidade durante o dia, a gente traz em formato shorts para vocês. Obrigado pela audiência, não deixe de se inscrever no canal. E hoje tem live na Cheflu, canal é Cheflu, 22 horas, tem um Mesa Tática analisando o último jogo do Fluminense, ou a vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo por 2-1. Se inscreve lá na Cheflu. Valeu!